Nós estaremos estudando no livro de atividades de matemática, volume 4, das páginas 29 a 32. Capítulo 10, números, adição e pesquisa. Exercício número 1. Augusto está passeando com seu cachorro no parque da cidade. Ele iniciou uma caminhada por uma trilha que vai de um lado a outro do parque e tem placas mostrando quantos metros são percorridos a partir do início da trilha. Então, observando a imagem, nós temos lá Augusto, que está no parque, e na pista nós temos as plaquinhas indicando quantos metros já foram percorridos. Início da trilha, 50 metros, 100 metros, 150 metros e assim por diante. Letra A. Augusto seguiu o passeio passando por estas placas. Escreva o número que deve estar escrito na próxima placa, pela qual Augusto vai passar. Então, aqui as plaquinhas que ele já passou e tem a última plaquinha que falta o número. Para escrever o número que está faltando, nós temos que entender de quanto em quanto esses números estão aumentando. Vamos lá? 50 metros, 100 metros, 150 metros. Os números vão aumentando de 50 em 50. 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. Então, para escrever o próximo número, basta somar 150 mais 100. E aí você vai encontrar a resposta e escrever o número aqui dentro da plaquinha. Você pode fazer esse cálculo no cantinho da sua apostila mesmo, tá bom? Depois, passar para a letra B. Os números dessas placas aumentam de quanto em quanto? Nós já vimos, não é mesmo? Não é que eles vão aumentando de 50 em 50? Na próxima página, a página 30, exercício C. Estas são as últimas placas que aparecem na trilha. Escreva os números que estão faltando em algumas delas. Então, aqui nós temos a primeira plaquinha que está faltando o número, a segunda, que é o número 300, a próxima que está faltando, a próxima e a última de 450. A ordem segue a mesma do exercício anterior. Os números vão aumentando de 50 em 50. Para calcular a primeira plaquinha, é necessário você fazer uma subtração, uma continha de menos 300 menos 50. Você pode fazer esse cálculo no cantinho da sua apostila mesmo. Descubra a resposta e escreva aqui. Depois disso, você vai somando mais 50 para descobrir o valor das próximas plaquinhas. Então, por exemplo, a primeira plaquinha, 300 menos 50, seria 250. 250 mais 50, 300. 250 mais 50, 300. 300 mais 50, você vai colocar o valor. Esse valor mais 50... E esse valor mais 50 tem que dar o total do último valor, o último número da plaquinha. Número 2. Quantas placas, barrinhas e cubinhos do material dourado são necessários para representar o número 99? Então, veja, nós temos que classificar o número em unidade, dezena e centena. Então, o número 999, ele possui 9 unidades, 9 dezenas e 9 centenas, não é mesmo? Então, 9 unidades, nós precisamos utilizar 9 cubinhos. 9 dezenas, nós vamos precisar utilizar 9 barrinhas. E 9 centenas, nós vamos precisar de 9 plaquinhas. Número 3. Um dos números do quadro a seguir tem algo diferente dos outros e não deveria estar aí. Encontre-o e circule-o. Então, destes números aqui no quadro, nós temos um número que é intruso. Qual será, hein? Observe os números do quadro. Nós temos aqui no quadro números bem grandes, números que contêm unidade, dezena e centena. Mas tem apenas um número aí que não tem a centena, não tem a ordem da centena. Só tem dezena e unidade.
Que número é esse? Você vai circular assim que você encontrar o número no quadro. Depois, você vai escrever a resposta para a pergunta. Qual a diferença entre esse número e os outros indicados no quadro? Então, você vai explicar por que esse número é diferente dos outros. Página 31. Nós temos o exercício 4. O número dos apartamentos do prédio onde Carol mora é formado por 3 algarismos. O algarismo das centenas é 1. O algarismo das dezenas indica o andar. E o algarismo das unidades pode ser 1, 2 ou 3 somente. Então, são números com unidade, dezena e centena. Já vimos que a centena sempre será 1, ou seja, uma centena, 100. A dezena, a ordem da dezena, é representada para indicar o andar daquele prédio. E a unidade só pode ser 1, 2 ou 3. Então, nós temos aí a imagem de alguns apartamentos, os 111, 112 e 113. Letra A. Os apartamentos que aparecem na imagem acima são de qual andar? Nós vimos que a ordem da dezena indica o número do andar, se é primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim por diante. Então, você vai olhar em todos esses números aqui o algarismo da dezena. E aí você vai descobrir em qual andar ficam estes apartamentos. Letra B. Os apartamentos existem em cada andar? Quantos apartamentos existem em cada andar? Então, vocês vão olhar a imagem e ver quantos apartamentos tem para poder responder. Letra C. O número de algum apartamento desse prédio pode ser 115? Nós vimos no exercício, no enunciado do exercício, que as unidades somente podem ser 1, 2 ou 3, porque só tem até 3 apartamentos em cada andar. Então, será que teria algum apartamento com o número 115? Letra D. O prédio onde Carol mora tem 4 andares. Complete os espaços com os números dos apartamentos que estão faltando. Então, aqui, nesse apartamento em que Carol mora, tem 4 andares. Então, o número da dezena terá que ser 4, representando 40. Você vai colocar aqui o antecessor de 142, e o sucessor, que vem depois de 142. Tá bom? Antecessor de 142 e o sucessor de 142. No próximo, nós temos o 131. Você vai escrever os próximos números, os 2 próximos números. 131, o próximo de 131 seria, o próximo seria, e assim por diante. Agora, no segundo andar, nós temos o último apartamento, que é o 123. Você vai escrever os 2 números que vêm antes de 123. Basta você fazer 123 menos 1. E esse número que você encontrou, menos 1, para descobrir o próximo. Agora, os apartamentos do primeiro andar, nós temos 111, 112. Qual seria o próximo? Você vai escrever aqui qual seria o próximo. Ok? Exercício 32, na página 32 agora. Exercício 5. Ligue cada dica ao número correto. Então, aqui nós temos algumas dicas e umas fichinhas para poder ligá-los. Vem logo depois de 856, perdão. Logo depois de 856, nós temos o 857. Muito bem. Então, você vai ligar, ok? Vai ler com bastante atenção e ligar a fichinha correta. Vem logo antes de 854. Está entre 854 e 856.
Sua decomposição é 800 mais 50 mais 8, tem 8 centenas e 5 dezenas e 2 unidades. Lembrando que aqui não pode repetir, tá bom? Cada fichinha equivale a uma dica, uma frase. Letra A. O que esses números têm em comum? Então, observe. Preste bastante atenção, porque eu vou dar uma dica para vocês. Todos esses números têm o 8 na casa das centenas. E também o 5 na casa da dezena. Letra B. Escreva com palavras o maior deles. Então, destes números aqui, que nós já ligamos, qual é o maior? Você vai escrevê-lo aqui na letra B com palavras. Número 6. Escreva com algarismos e palavras o número representado com material dourado a seguir. Então, aqui nós temos a imagem de um material dourado que está representando um número. Observe, nós temos algumas plaquinhas e alguns cubinhos. Nós sabemos que os cubinhos são as unidades, as barrinhas são as dezenas e as plaquinhas são as centenas. Então, aqui nós temos quantas centenas, hein? Você vai contar quantas plaquinhas e escrever aqui, ó, no primeiro quadrinho. Tem dezenas aqui? Tem barrinhas aqui nessa imagem? Não. Então, se não tem, significa que é 0. Você vai escrever o 0 na segunda posição, no segundo quadrinho. E quantas unidades? São os cubinhos. Você vai contar os cubinhos que tem aqui e escrever o número no último quadrinho. Após ter descoberto o número, você vai escrever esse número usando palavras.